seu corpo lá na cruz, seu sangue. Abra sua Bíblia, por favor, no primeiro capítulo do livro de Jó. Aí nós faremos a leitura da palavra de Deus para homenagearmos aos pais. Eu convido a sua atenção para a leitura que farei do versículo 1 ao versículo 5. Está escrito assim na eterna palavra do Senhor nosso Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas. Eram também muitíssimos os seus servos a seu serviço, de maneira que esse homem era maior do que todos os do Oriente. E iam os seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Meus amados, queridos pais que estão em casa, essa nossa meditação é a homenagem da igreja este ano a você que é papai, a você que hoje está de parabéns por ser papai. E nós lemos um texto que fala de um pai que tinha 10 filhos. Aí o versículo 2, diz assim: nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Jó tinha uma família com 10 filhos. Então nós estamos falando de um papai. E esse papai, queridos, ele era um homem rico. Rico? Não, muito rico. A Bíblia diz que ele era o mais rico do Oriente. E é muito provável, segundo a história paralela, de que Jó fosse uma das pessoas mais ricas do mundo da sua época. E neste texto, a Bíblia está falando conosco, a palavra de Deus está falando conosco, através da vida do papai Jó. Papai Jó viveu centenas de milhares de anos antes de nós. Está longe da nossa época. E a palavra de Deus foi escrita a nós, e a vida de Jó é uma vida que deve ser exemplo, modelo para a nossa vida como pais. Quem já é pai, quem vai ser pai. E aqui nós temos algumas coisas que nós queríamos destacar para os irmãos. Primeiramente, nós estamos falando de um papai, que foi provado por Deus e foi aprovado por Deus nas suas lutas, nas suas provações, nas suas dificuldades, naquilo que ele enfrentou. E Jó, queridos, ele foi provado por Deus. Deus provou a fé de Jó em coisas que são muito essenciais, coisas que mexem com a vida de qualquer pessoa em qualquer época. A Bíblia diz que ele foi provado na vida financeira, no dinheiro, para ver o quanto ele amava o dinheiro. A Bíblia diz que de Jó perdeu tudo que possuía. Também o texto que nós lemos aqui, a história de Jó, nos diz que ele foi testado na sua família. Ele perdeu a sua família. Ele não perdeu um filho, não. Ele perdeu 10. É um homem que passou por uma luta de luto, um luto intenso.
Jó também, queridos, foi testado em si mesmo, porque ele deu uma doença incurável, ele deu uma lepra que não se curava, e Jó esteve assim numa condição deplorável da sua saúde. Mas a Bíblia diz que o papai Jó, ele foi provado e aprovado por Deus. Está registrado aqui no livro de Jó, que Deus falou com Satanás, com o acusador, falou assim: observaste o meu servo Jó? Ninguém há na terra como ele. Você viu o papai Jó? Viu o papai Jó lidando com a sua família, com a sua vida? Viu o papai Jó na sua relação comigo? Não há ninguém como ele na face da terra. E o versículo 1, pode olhar aí para sua Bíblia se você quiser, em casa, aqui no templo, diz que Jó era homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Meus amados, eu queria dizer aos irmãos que o exemplo de vida que Jó, como pai, como servo de Deus, deixa para nós, ele é de grande importância para nós, e ele é um desafio para nós, para os pais, ele é um desafio para as famílias, porque a palavra de Deus nos diz aqui, que este homem foi aprovado por Deus, e se uma pessoa não cuida bem dos seus, a Bíblia diz que essa pessoa não é uma pessoa que está fazendo a vontade de Deus. E se Jó não cuidasse bem da sua família, se Jó não fosse um pai exemplar, ele não estaria sendo aprovado por Deus, e sendo dito aqui na palavra de Deus, que não havia ninguém como ele na face da terra, que era reto, temente a Deus e íntegro, e se desviava do mal. Vamos pensar um pouco em como o papai Jó era, e que Deus é que afirma, Deus é quem fala sobre ele. Primeiramente a Bíblia diz aqui no versículo 1, que ele era íntegro. O que é ser íntegro? Jó era sozinho o que ele era no meio da multidão. Ele era aonde ele estivesse, dentro da sua casa, muito longe num deserto, no mato, em qualquer lugar sozinho. Se naquela, eu falei hoje de manhã aqui que eu não sei e não olhei isso, mas espelho como nós temos hoje não havia, mas alguma coisa que refletia a própria água. Quem aqui nunca chegou na água e não viu o seu próprio rosto, o seu próprio corpo? Não é verdade? Existem águas que refletem, mas ser íntegro é a pessoa que olha para si mesmo no espelho, naquilo que reflete a sua imagem, e ela é o que é. Ser íntegro é não haver qualquer mudança de atitude, de coração, de intenção, diante de Deus e diante de nós mesmos. É aquela satisfação que nós damos para nós mesmos. E a primeira coisa então que o papai Jó ensina, e que Deus destaca, e que um papai precisa ter diante dos seus filhos, diante da sociedade, diante de si mesmo primeiramente, diante de Deus e consigo mesmo, é ser íntegro. Então o primeiro desafio que nós temos hoje, em homenagem aos papais, é que eu como pai, avô, que avô é um segundo pai, né? Nós somos chamados por Deus a imitar Jó, a sermos íntegros, a sermos o que somos, a sermos pessoas que, mesmo estando sozinhos, não estando sob a vista de testemunhas, o nosso caráter, a nossa atitude, a nossa maneira de agir não muda. Então Jó agradou a Deus e foi aprovado, porque primeiramente ele era íntegro. Também aqui, queridos, há uma qualidade que os pais precisam ter para imitar o homem que agradou a Deus, chamado Jó. A Bíblia diz que ele era reto. E o que é ser reto? É o que você é sozinho, você continua sendo em público. É aquilo que o próximo vê, é aquilo que os nossos filhos veem.
Os irmãos imaginem, e eu digo isso de cabeça erguida, digo diante das câmeras, da câmera que está transmitindo pelo nosso canal. Imagine os irmãos, se o que eu creio, se o que eu prego, eu fizesse diferente na minha casa. Imagina se eu agisse com os meus filhos diferente do que eu creio, prego e digo a você, que digo às pessoas que eu evangelizo sobre Jesus, sobre a vontade de Deus. Então, nós precisamos procurar sermos íntegros, que é nós, Deus e nós mesmos, essa autenticidade interna do nosso coração, mas precisamos também ser retos. Os nossos filhos, o nosso cônjuge, a nossa família, precisa ver essa retidão. Os filhos veem isso. Vou dizer aos irmãos, a Bíblia diz, e o pior que a lei é contrário a isso, né? Que a estultícia está na criança. A criança por si só é levada, é arteira. E que a vara afugenta isso. Mas está aí a lei da palmada que diz que não pode mais obedecer a Bíblia, né? Eu fui criado sob palmadas e não tenho nenhum trauma. Se precisasse, apanhava. Eu criei minhas filhas assim. Não fui de bater, mas elas sabiam que se precisasse, eu batia. A palmada, a vara que a Bíblia recomenda estaria presente ali. E nós temos aqui diante de nós os filhos que nos veem. Se nós formos corrigir os nossos filhos, mas não formos retos na nossa maneira de ser, se aquilo que nós não aprovamos na vida dos nossos filhos, nós aprovamos para a nossa própria vida, então a lei da palmada fica certa. Como é que você vai punir uma criança por aquilo que os princípios que você está corrigindo, você não os pratica? Mas a Bíblia diz que Deus se agradou e elogiou Jó porque ele era íntegro e era reto. Também aqui a Bíblia diz que ele era temente a Deus, ele era crente. Para agradar a Deus, nós precisamos ser crentes, nós precisamos crer, nós precisamos ter fé. E fé, segundo ensina o livro de Tiago, segundo o Espírito Santo nos ensina, fé é aquilo que nos move. Se a gente não faz nada, se não tem nada no nosso exterior, como é que nós vamos provar que temos fé? Tiago chega a desafiar. Fala assim, me mostra a sua fé pelo que você não faz, e eu vou te mostrar a sua fé pelo que eu faço. Eu vou te mostrar a sua fé pela minha vida. Então, uma das primeiras coisas que nós precisamos passar aos nossos filhos, à nossa família, é a nossa fé prática. É a nossa forma de obedecer a Bíblia. Porque assim nós teremos integridade, seremos retos diante de todos, aos olhos da nossa família, e também teremos a nossa fé, como Jó tinha, ele era temente a Deus. Então Deus via a integridade no coração dele, ele via, ele sentia em si que ele era reto, que ele era temente, que ele era sincero para com Deus. As pessoas que viviam à sua volta, inclusive os seus filhos, o respeitavam, tinha autoridade, ele tinha autoridade sobre a sua família. Por quê? Porque ele era reto, ele tinha testemunho de que ele agradava a Deus, e também ele tinha testemunho de que ele tinha fé, de que ele praticava aquilo que a palavra de Deus diz que deveria praticar. Também a Bíblia diz que outra qualidade que Jó tinha, e que os papais, que nós pais precisamos ter, aquele que quiser agradar a Deus precisa ter, aquele que quiser que a sua família seja abençoada precisa ter, é que Jó desviava do mal. O mal está em toda parte, querido. O mal, ele está à nossa volta. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, está escrito assim, sede sóbrios, ou seja, estejam apercebidos, estejam atentos, não fique distraído, porque o diabo, vosso adversário é quem quer vencer. O inimigo, ele te surpreende, o diabo também é inimigo.
mas a Bíblia diz que ele luta. Deixa eu falar uma coisa para você. O diabo faz armadilhas de anos para derrubar uma família, para derrubar um pai, para tirar a autoridade dele. Então a Bíblia diz que Jó, ele se desviava do mal. Ele não ia para o lado do mal, ele não enfrentava o mal, ele desviava, ele deixava de fazer, ele deixava de ser, ele deixava de falar, ele deixava de fazer aquilo que era o mal, aquilo que não era bom diante dos olhos de Deus, aquilo que o perseguia, aquilo que vinha de Satanás. Satanás estava lá, e Deus falou assim: Jó desvia do mal, e Satanás não teve o que acusar Jó. O que Satanás falou? Você conhece a história de Jó. Falou: ora, Jó faz assim porque ele é rico, ele está cercado de riqueza. Aí Deus falou: não é não, é porque Jó é meu servo, ele é temente, Jó crê, Jó faz a minha vontade, Jó me conhece. Então Deus permitiu que Jó fosse provado, tanto no dinheiro, nas suas posses, quanto na sua família. Os que são pais aqui, e você que ainda vai ser, você não sabe o tanto que uma família é objeto do nosso amor. Você vai ver, você que ainda não viu, não sentiu, não passou por isso, que quando um filho da gente está doente, você prefere que seja você. Se tivesse um jeito de pegar aquela doença e falar: passa para mim, você fazia, para ver o seu filho curado. Pois Jó teve uma prova de Deus sobre os seus 10 filhos. Ele ficou sem eles. Houve um acidente, houve um temporal, houve uma tempestade, houve um problema da natureza que tirou os 10 filhos de Jó, e ele foi provado. Meus amados, e ele foi provado também na enfermidade. Ele ficou muito doente, mas ele não desviou a sua fé, ele não ficou abalado. Então, queridos, os pais precisam cultivar uma vida com Deus, que agrada a Deus e que também seja vista pelas pessoas que estão à sua volta. E a primeira testemunha sobre a nossa vida com Deus é a nossa família. É a sua esposa, são os seus filhos, são os seus empregados, são aquelas pessoas que vivem mais perto de você. Quanto mais próximo de você, mais estas características ficarão latentes, percebidas. E isso agrada, isso é suave às narinas de Deus, e também suave às pessoas que estão à sua volta. Meus amados, outro exemplo de Jó que eu quero mencionar nesta noite, é que Jó investiu nos filhos. Mas investiu como, pastor? Ele mandou muitas vacas? Eu imagino que as casas dos filhos de Jó eram, para aquele tempo, mansões. Porque ele era rico e cada um tinha a sua casa. A Bíblia diz que eles faziam festas nas suas casas e convidavam uns aos outros para eles ficarem juntos, festejando. Eu imagino que sim. Mas na realidade, o investimento de Jó na vida dos seus filhos não fora de dinheiro, mas foi espiritual. Se você olhar para o versículo 4, primeiramente para o versículo 5, vamos saltar o 4 aí. A Bíblia diz assim, sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, das festas deles, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos.
aqui, ó, quem estava aqui na ceia, eu falei sobre derramamento de sangue. Esse holocausto aqui era sacrificar um cordeiro no altar, pedindo perdão a Deus pelos pecados. Jó já cria na promessa de Deus, de que haveria um derramamento de sangue, haveria um cordeiro, de que Jesus viria. Jó já praticava a fé que Deus ensinava sobre o poder do sangue, porque nós lemos aqui na nossa ceia, no domingo próximo passado, de que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E Jó aqui, ele pedia perdão, levava seus filhos para o culto, ele levava seus filhos para a presença de Deus, ele levava seus filhos para um culto a Deus, segundo cada um, o número de todos eles, porque Jó dizia assim: meus filhos podem ter pecado, podem ter ofendido a Deus, e Jó então pedia perdão a Deus. Então a nossa fé, ser temente a Deus, ela precisa ser vista pelos seus filhos. Eu já perguntei algumas vezes aqui, volto a perguntar, pergunto você também, que está nos assistindo e participando do culto na sua casa, através do YouTube. Quantas vezes a sua família te pega orando? Te surpreende? Eu dou graças a Deus. Eu tenho um sono muito leve. Eu durmo pouco, sou de dormir pouco. E algumas vezes eu acordei com um barulho e ia até o quarto da minha mãe para ver se ela estava passando mal, estava orando. Várias vezes eu surpreendi minha mãe orando madrugada. Ela orava. Por certo, eu estar aqui hoje pregando a palavra de Deus, crendo na pessoa de Jesus Cristo, sendo salvo pela graça de Jesus Cristo, eu devo as orações dela. Muitas coisas na minha vida, na vida da minha família, devo as orações dela. Quantas vezes os seus filhos, papai, que está me ouvindo, que eu estou homenageando nessa noite, te surpreendeu orando? A Bíblia diz aqui, queridos, que Jó, ele exercia esse sacerdócio. O pai é o sacerdote do lar. Isso é lá de Gênesis, é o princípio de família. Não adianta fazer leis, querer mudar. O pai é o sacerdote do lar. Ele precisa exercer o seu sacerdócio. E Jó exercia. Ele fazia o holocausto, ele levava seus filhos a pedir perdão a Deus. Ele estava exercendo, aí o versículo 5 nos relata isso. Na realidade, meus amados, a palavra de Deus diz que Jó preocupava de como era a vida íntima dos seus filhos. Jó preocupava, quem sabe eles estão pecando, quem sabe eles estão vivendo conforme Deus não quer que se vive. Aqui diz que, ele diz assim: porventura meus filhos podem estar pecando. Então, quando completava os tempos, que a instrução que Jó tinha de Deus, ele realizava o culto, ele levava a família a cultuar a Deus. Tem uma coisa que morreu na vida da igreja e que eu cheguei a pegar no início da minha conversão: cultos domésticos. Momento em que a família cultua a Deus. A pandemia veio para nos dar um aviso. Tem jeito de não ser tão corrida a vida. Tem jeito de ter tempo. E nós precisamos fazer tempo para a nossa família estar com Deus. Muitos pais se preocupam dos filhos terem roupas e brinquedos, e terem isto e terem aquilo, e possuírem coisa nesse mundo, mas se possuem coisa nesse mundo, mas no seu íntimo estão vivendo uma vida de pecado, que desagrada a Deus. Isso precisa ser motivo de preocupação e de investimento do pai, do sacerdote do lar, dos pais, da família na vida dos filhos. Nós temos um caos instalado na família hoje, e simplesmente esta é a razão pela qual a família não está fazendo a vontade de Deus, ela não está agindo conforme Deus quer que nós venhamos a agir. Quanto tempo por semana você ora pelos seus filhos?
nominalmente. Eu gosto de citar o nome até dos meus netos. E oro por algumas características deles. Quantas vezes você ora? Pastor, eu não tenho tempo. Eu levanto, pastor, cedo. E eu viajo para aqui, eu viajo para ali, eu atendo aqui, eu atendo ali, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas aqui o texto que nós lemos diz que Jó orava pelos seus filhos ao meio-dia. Amém, irmãos? Demais que a gente não escuta amém, né? Então não tem jeito de ninguém embarcar nessa, né? Não, irmão. Que hora que era? De madrugada. O que você faz das 10 da noite às 6 da manhã? É preciso orar pelos nossos filhos, pais. Eu recebi parabéns hoje demais da conta. Carinho dos meus netos, carinho dos meus filhos, carinho de pessoas que se consideram meus filhos na fé. Recebi mensagens, algumas mensagens carinhosas de pessoas que me consideram como pai, me abençoando, me parabenizando. Só que nós precisamos nos tornar dignos destes parabéns. Nós precisamos buscar ser esse pai modelo aqui. Eu quero terminar com uma coisa que esse texto me chama a atenção. É o versículo 4. Olha aí, ó. E iam seus filhos à casa dos outros e faziam banquetes, festas, e cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Pais têm que promover a harmonia dos filhos, a união dos filhos, o respeito dos filhos. É preciso incentivar um irmão a ajudar o outro. É preciso ter momentos de reunião entre eles. Aqui, eles faziam suas festas e a Bíblia diz que cada um por vez, ou seja, tinha uma agenda para a festa de um não coincidir com o outro, para que todos estivessem ali presentes. Eu citei aqui de manhã, Jó para mim é o maior exemplo de pai na Bíblia. Abraão teve que despedir o filho de Agar. E foi desavença na família. O grande Abraão. Se nós pularmos de Abraão, a gente chega em quem? Em Isaac, filho de Abraão. Ele teve 2 filhos. E eles tiveram um problema sério. Na hora de nascer, um já agarrou no calcanhar do outro. Traiu. Fez plano de traição para herdar a bênção. Você sai de Isaac, você cai em Jacó. Jacó, simplesmente os irmãos venderam José, filho mais novo. Homens de Deus. Davi, queridos. Quantos problemas havia na família de Davi? Nós precisamos seguir o exemplo de Jó. Jó investiu tão certamente, ele era tão temente a Deus, íntegro, tão reto, tão temente a Deus. Ele desviava tanto do mal que ele conseguiu com que os seus filhos fossem unidos. Os pais precisam orar por isso, precisam buscar isso, precisam ensinar isso. Nós precisamos buscar isso, nós precisamos trabalhar por isso. Nós não podemos aprovar, nós não podemos fazer vistas grossas quando há esses desencontros, essas desavenças entre as famílias, os filhos, os membros da família. Então, queridos, a minha homenagem hoje, que termina por aqui, é que você seja um pai que imite Jó. Que você busque a ser íntegro, que você busque ser reto, que você busque ser temente a Deus, que você se desvie do mal e que você invista na vida espiritual dos seus filhos. Que você se importe onde estão seus filhos, como é que eles estão vivendo, o que eles estão fazendo.
que você não se canse de orar, não se canse de falar, não se canse de buscar a condição espiritual de sua família. Que você seja um papai, que você seja um pai intercessor. Intercessor. E que você ore pelos seus filhos. Eu vou falar uma coisa, eu vou fechar a Bíblia para não ficar tentado, meu texto é muito rico, eu preciso parar, estou no meu limite. Que hora que eu vou orar, pastor? Madrugada. Mas quantas vezes eu preciso orar pelos meus filhos? Será que basta eu orar no culto de quinta? Na reunião do JEC? No culto domingo de manhã e domingo de noite? Por enquanto estamos sentenciados a esses horários. Jó orava quantas vezes? 3 vezes por semana? O que diz o versículo 5? Jó fazia isso continuamente. Amanhã você precisa orar pelos seus filhos, pela sua família, depois da manhã, e depois da manhã, e depois da manhã, e depois da manhã, e não pode passar sem orar, e tem que fazer tempo para orar. Então, quando chegar no dia, segundo domingo de agosto, que eu não sei quanto vai dar, se deu 8 hoje, deve ser 9 no ano que vem, né? Se não for bissexto. Quando chegar dia 9 do ano que vem, eu serei digno dos parabéns e você também. Do contrário, até agora na Bíblia, só Jó merece 100% de parabéns. Que Deus nos ajude, porque uma das principais funções de pais, e aí eu incluo as mães, é criar filhos na admoestação do Senhor. Não tem problema se o seu filho nunca possuir um carro, mas tem problema se ele for para o inferno, se ele não for salvo, se ele não receber de Deus o presente da vida eterna, crendo e obedecendo o Evangelho de Jesus Cristo. Então, que nós nos importemos com aquilo que realmente é importante. Mas pastor, então eu não posso trabalhar e dar um carro para o meu filho? Não é? Pode, Jó era rico, hora nenhuma Deus acusou, disse que ele era rico, era o mais rico. Isso não desagradou a Deus, não. Que nós agrademos a Deus. E a todos os papais, os meus mais sinceros parabéns. Seu corpo lá na cruz, seu sangue